Nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. We are looking at the letters of Jesus to the 7 churches. Então nós estamos estudando as cartas de Jesus às 7 igrejas. Last week we saw Jesus' letter to the Christians in Ephesus. Então a última semana nós vimos a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Now tonight in Revelation chapter 2, we're going to be focusing in on verses 8 through 11. E nessa noite nós estaremos focando a nossa atenção em Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Tonight we're going to be looking at Jesus and the church in Smyrna. E nós estaremos olhando Jesus na igreja de Esmina. So let's read verses 8 through 11 and then we'll pray. Então vamos ler do versículo do 8 ao 11 e depois estaremos orando. And then we'll study the word together. E depois disso estaremos juntos estudando a palavra de Deus. So Revelation 2 Apocalipse capítulo 2, verses 8 through 11. do versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmina, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Let's pray. Vamos orar. Father, we pray that you'll help us understand the message to this church. Pai, oramos para que o Senhor nos ajude a compreender a sua mensagem a essa igreja. We pray that this letter that is 2,000 years old will be relevant to us E tonight. nós oramos para que essa carta, que tem uma data de 2.000 anos atrás, ela continue a ser relevante para nós. And I pray that the doctrines we learn would establish our faith. E eu oro que para as doutrinas que nós estaremos aprendendo possa estabelecer a nossa fé. And the lessons we learn would be reasons for us to apply our faith. E que as lições que nós estaremos aprendendo aqui, elas sejam razões para nós aplicarmos na nossa fé e caminhada. And so, Father, just bless your people Então abençoa o seu povo and honor your word e honra a sua palavra and transform our e lives. transforma as nossas vidas. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Jesus and the church in Smyrna. Jesus e a igreja em Esmina. This letter begins the same way that all the others' letters begin. Essa carta ela inicia da mesma forma que as outras cartas iniciam. We are introduced to the recipients of this letter. Nós somos apresentados aqui ao recipiente dessa carta. It says in verse 8, to the angel of the church in Smyrna write. No versículo 8 é dito o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmina, escreva. Now, let me first describe to you the city of Smyrna. Então, primeiro eu quero descrever a vocês a cidade de Esmina. The name Smyrna literally means myrrh. Então, a palavra Esmina literalmente significa mirra. That word myrrh is from the root word that means bitter. Então, a palavra mirra, ela vem de uma raiz que literalmente significa amargo. Now, you guys know what myrrh is, E right? vocês sabem o que é uma mirra, correto? Myrrh is a product that we get from a tree. Então, é um produto que você retira da árvore. It has a bitter taste. E ele tem um sabor azedo, amargo. And it was often crushed and it was used as a preservative in burial. E frequentemente era usado, eles esmagavam essa erva e ele era usado como algo para preservar um corpo no sepultamento. So when you think about myrrh, it is the symbol of death. Então, quando você pensa na mirra, literalmente é um símbolo da morte. Now this point is significant as we continue in our lesson. E esse ponto é muito significativo ao continuarmos na nossa lição de hoje. But the ancient city of Smyrna, Então, essa antiga cidade de Esmina, it was located on the western coast of Asia Minor. então estava localizado no ocidente da Ásia Menor. And remember, Asia Minor today is E Turkey. lembrando que a Ásia Menor nos dias de hoje seria o que nós conhecemos como a Turquia. And Smyrna was located about 64 kilometers north of Ephesus. E Esmina estava localizada a cerca de 64 quilômetros ao norte de Éfeso. Now here are 3 facts about Smyrna. E nós podemos ver 3 fatos sobre Esmina. First, Smyrna was a beautiful city. Primeiro, Esmina era uma cidade muito linda. In ancient times, Então, nos tempos antigos, Smyrna was called the
ornament of Asia. Esmirna era conhecido como ornamento da Ásia. It was called the crown of Asia. Era chamada da coroa da Ásia. And it was also known as the flower of E Asia. conhecida também como a flor da Ásia. It was a beautiful city. Porque era uma cidade muito linda. It was also a pagan city. Era também uma cidade pagã. Smyrna was the center for the worship of the Roman emperors. Então, a Esmirna era o lugar, o centro da adoração aos imperadores romanos. You got to remember that at the time that Revelation was written, E nós precisamos lembrar que na época em que Apocalipse foi escrito, the Roman Caesars did not view themselves as simply or merely political. os césares romanos, eles não se viam apenas como figuras políticas, The Roman emperors considered themselves divine. mas esses imperadores romanos, eles se autoconsideravam deuses, And divinos. the Roman government considered them as gods. E o governo romano considerava eles deuses. And that's the way Smyrna viewed the Roman Caesars. E essa era a maneira que Esmirna, como cidade, viam esses césares. And so the people living in Smyrna, Então, as pessoas que viviam em Esmirna, they were required to go to City Hall, the prefeitura, então era requerido a eles irem até a prefeitura and they were to offer a pinch of incense to Caesar e eles tinham que oferecer um punhado de incenso aos imperadores and confess that Caesar is Lord. e confessar que o César era Deus. That was law. Isso era lei. And Smyrna persecuted everyone who did not worship the Roman E emperors. Esmirna perseguia a todos que não reconhecessem os imperadores como deuses. So number one, it was a beautiful city. Então, número 1, uma cidade linda. Number two, it was a pagan city. Número 2, uma cidade pagã. Number three, it possessed a Jewish population. Número 3, possuía uma população judia. The Jews were numerous and influential in Smyrna. Os judeus eram numerosos e influentes na cidade de Esmirna. For example, the Jews are known to have donated 10,000 denarii Então, por exemplo, os judeus foram conhecidos por uma doação de 10.000 denários que eles fizeram to make Smyrna look more beautiful. para que Esmirna tivesse uma aparência ainda melhor e fosse ainda mais linda. But these Jews were also hostile towards Christians. Mas esses judeus também eram hostis em relação aos They cristãos. hated Christians. Eles odiavam os cristãos. Because there were Jews in that city Porque existiam judeus naquela cidade and people who were interested in Judaism e pessoas que estavam interessadas no judaísmo who were converting to que Christianity. estavam se convertendo ao cristianismo. And so there was a population of Jews that hated Christians Então essa because of this. população de judeus que estavam ali, eles odiavam os cristãos por causa das conversões que estavam acontecendo. Now in this city, E nessa cidade, God established a church. Deus estabeleceu uma igreja. And there's a couple of things I want you to think about the church in Smyrna. E existem duas coisas que eu quero que você pense comigo em relação a essa igreja em Esmirna. First, the people. Primeiro, as pessoas. To understand the church of Smyrna, Para entendermos a igreja em Esmirna, you need to think about suffering. precisamos pensar sobre sofrimento. These Christians living in this city were being persecuted. Esses cristãos que viviam nessa cidade, eles estavam sendo perseguidos. In fact, as we read this letter, E ao lermos esta carta, we saw key words that Jesus used to describe these Christians. nós vemos palavras-chave que Jesus usa para descrever estes cristãos. He used the word afflictions. Ele usa a palavra aflições, He used the word ele poverty. usa a palavra pobreza, He used the word ele suffering. usa a palavra sofrimento And he used the word death. e ele usa a palavra morte. These were common words in their vocabulary. Porque essas palavras eram palavras comuns no vocabulário desses cristãos. These words describe the circumstances in the church of Smyrna. Essas palavras descreviam a circunstância deles nessa cidade chamada Esmirna. Remember I said that Smyrna means myrrh? Então, lembro que eu disse que Esmirna significa mirra, And myrrh was a perfume for dead people? e mirra era esse perfume usado para pessoas mortas. How fitting that these Christians would belong to that city. Como cabe tão bem que esses cristãos estavam inseridos nesse contexto dessa cidade. Like the name of the city, Assim como o nome da cidade, these Christians were experiencing real
bitterness in life. Esses cristãos estavam tendo a experiência de uma verdadeira amargura em suas vidas. Now that's the Algo pe- amargo na sua vida. Now that's the people. E isso são pessoas. But you also need to know about the pastor. Mas também precisamos saber sobre o pastor dessa igreja. From church history, we know who the pastor was at this church when John wrote this letter. Então, pela história da igreja, nós podemos saber quem foi o pastor que estava conduzindo essa igreja em Esmirna. His name was Polycarp. Então, o nome dele era Policarpo. And Polycarp was placed as the pastor in Smyrna by the apostle John. E Policarpo ele foi colocado como pastor pelo apóstolo João nessa igreja de Esmirna. Now, in church history, there are a few names that most Christians are familiar with. Então, na história da igreja, existem alguns nomes que os cristãos são familiarizados com eles. Like, for example, people know about Martin Luther. Então, muitas pessoas sabem de Martim Lutero. And if you go back further, people know about Saint Augustine. E se você ir um pouco mais para trás, Santo Agostinho. And another name that a lot of Christians know about is this man, Polycarp. E um outro nome que é muito conhecido entre os cristãos é Policarpo. Because the way he died for Christ is famous. Porque a maneira que ele morreu por Cristo é famosa. And here we have an example of a pastor who was pastoring a suffering church. E aqui nós temos o exemplo desse pastor que pastoreava uma igreja que sofria. And he himself died for Christ. E ele mesmo morreu por Cristo. Here's the story of Polycarp. E a história de Policarpo é a seguinte. As Christians in Smyrna were being persecuted, Enquanto os cristãos em Esmirna estavam sendo perseguidos, some of the Christians took Polycarp and helped him escape from the city. alguns dos cristãos tomaram Policarpo e ajudaram ele a escapar da cidade. And they hid him in an old house in a farm. E eles esconderam Policarpo em uma casa velha, numa fazenda. The Roman government in Smyrna was looking for Polycarp. E o governo romano, o Império Romano, estava procurando Policarpo em Esmirna. Finally, the Romans found a disciple of Christ in Smyrna, Finalmente, os romanos encontraram um discípulo de Cristo em Esmirna. and they beat him until he gave them the information of where Polycarp was E eles hiding. bateram até que esse cristão desse a localização de Policarpo. So now the Roman soldiers were going after Polycarp. E agora, então, os soldados romanos estão indo para buscar Policarpo. That night when Polycarp was asleep, Então, naquela noite, enquanto Policarpo estava dormindo, he had a dream ele teve um sonho. that the pillow that he was sleeping on became a flame of fire. Que o travesseiro no qual ele estava dormindo se tornou uma chama de fogo. And he understood that dream to mean that is how God wanted him to die. E ele entendeu através daquele sonho que essa era a maneira que Deus queria que ele morresse. So as the Roman soldiers approached the farmhouse, Enquanto esses soldados romanos estavam se aproximando dessa casa na fazenda, Polycarp, understanding that his time to leave Earth had arrived, Policarpo, entendendo que o tempo dele nessa terra já estava chegando ao fim, he walked downstairs downstairs, então ele desceu da escada and he permitted the soldiers inside the house. e ele permitiu que os soldados entrassem na casa. The soldiers said, "We're here looking for Polycarp." E os soldados falaram: nós estamos aqui procurando Policarpo. Polycarp said, "I'm your man. E Policarpo falou: aqui estou, eu sou o homem que vocês procuram. But before we go, Mas antes que a gente vá, let's have dinner." vamos jantar. So Polycarp made them dinner. Então Policarpo cozinhou, fez um jantar para eles. And Polycarp refreshed them. Então Policarpo também deu um tempo de refresco para eles. He served them. Serviu esses soldados. The next morning, the soldiers then took Polycarp back to the Colosseum in Smyrna. Então na manhã seguinte os soldados romanos levaram Policarpo ao Coliseu. On the way, there was a person who confessed to be a Christian, E no caminho ao Coliseu houve uma pessoa que declarou ser cristão. who begged Polycarp to deny Christ. E essa pessoa que declarava ser um cristão, ele implorava a Policarpo que ele negasse a Cristo. He said, "Please do not die this way." Ele falava: por favor, não morra dessa forma. And Polycarp looked at this man and said, "I don't even want to talk to E you. Policarpo olhou para esse homem e falou: olha, eu não quero nem falar contigo, You are not a Christian." porque você não é um cristão. And Polycarp was determined to honor Christ by his death. E Policarpo estava determinado a honrar a Jesus através da sua morte. As he entered into the arena, Então, ao entrar na arena, the crowds were gathered, screaming for the blood of então a Polycarp. multidão estava gritando e
impedindo que o sangue de Policarpo fosse derramado. They were screaming, "Kill the atheist! Kill the E eles estavam atheist!" declarando, matem o ateu. Because anyone that denied that Caesar was God was an atheist. Porque todo aquele que negasse que César era Deus era um ateu. When they took him to the place of execution, Quando levaram Policarpo ao lugar de execução, it was a wooden pole então era esse pilar de madeira, in the uma ce- coluna de in madeira, the center of the arena no centro da arena, with kindling for fire. e com gravetos ou todo abastecimento para uma fogueira. And as he approached his place of execution, E ao ele chegar próximo do seu lugar de execução, the mayor of the city came to him and said this, então o prefeito da cidade veio até ele e disse o seguinte: "Polycarp, you're an old man. Policarpo, você é um homem já idoso. You should go home and die of old age. Você deveria voltar para casa e morrer de velhice. All you have to do is say Caesar is Lord and you're free." E a única coisa que você tem que fazer é dizer: César é Deus, e você vai estar livre para ir. And Polycarp said, "For 86 years I have served Jesus. E Policarpo disse: por 86 anos eu tenho servido a Jesus. And he has never done me anything wrong. E ele nunca falhou, nunca errou comigo. How can I now renounce my king?" Como posso eu agora renunciar ao meu rei? And the mayor said, "If you don't deny Christ, we will send the lions on you." E o prefeito disse: se você não negar a Cristo, nós vamos enviar os leões para cima de você. And Polycarp said, "Let them come." E Policarpo disse que eles venham. And the mayor said, "Then if that doesn't scare you, we'll set you on fire." E o prefeito disse: então se as feras não te assustam, então nós vamos te incendiar. And Polycarp's answer was great. E a resposta de Policarpo foi maravilhosa. He said, "The fire in this world will last for 1 hour, E ele disse: o fogo deste mundo vai durar por apenas 1 hora. but the fire you'll go to will last forever." Mas o fogo para onde vocês vão vai durar para sempre. So he said, "Send the fire." E ele falou: então que venha o fogo. And so they determined that they were going to kill Polycarp by burning him Então eles alive. determinaram que eles iriam queimar vivo Policarpo. And they were going to nail his hand to the wooden post. E eles estariam cravando os cravos nas mãos de Policarpo. And Polycarp said, "You know, God gave me the strength to come this far. E Policarpo disse: olha, Deus me deu a força para chegar até aqui. I am not going to run from this." Eu não vou fugir disso. And so they decided not to nail him, Então eles decidiram não pregar Policarpo but to ali, tie him to the mas post. simplesmente amarrá-lo no poste. And they set the fire. E eles acenderam o fogo. According to some of the witnesses, E de acordo com algumas das testemunhas, something strange began to happen. algo muito estranho começou a acontecer. As the fire began to rise, you could hear singing from inside the flames. Então, enquanto o fogo começava a pegar nos gravetos, você podia ouvir uma canção que vinha de dentro das labaredas. But the fires were not touching Polycarp. Mas essas labaredas, esse fogo, não estava tocando Policarpo. And so finally, one person took a sword Então, finalmente, uma pessoa pegou uma espada and thrust it into Polycarp. e atravessou o corpo de Policarpo. And some eyewitnesses say that enough blood came out to put the fire out. E algumas testemunhas dizem que o sangue saiu tanto sangue de Policarpo que apagou o fogo que havia iniciado. And this is how Polycarp honored Christ in his death. E essa foi a maneira que Policarpo, esse pastor, honrou Jesus através da sua morte. The story of Polycarp describes the kind of environment these Christians were living in. A história de Policarpo, ela descreve o tipo de ambiente em que esses cristãos estavam vivendo. They were not the cool church in the city. Eles não eram a igreja mais legal na cidade. They were not the church that everyone was saying, "Hey, let's go to the church in Smyrna." Eles não eram a igreja que todo mundo falava: ei, vamos lá para aquela igreja em Esmirna. They were not popular. Eles não eram populares. And they were not interested in E eles não popularity. eram interessados em ter popularidade. They were suffering. Porque eles eram sofredores. They were Eles eram persecuted. perseguidos. And they were dying for Christ. E eles estavam morrendo por Cristo. And the only thing this church cared about was how they were going to glorify God in suffering and death. E a única coisa que essa igreja se importava é como nós iremos glorificar a Deus através do sofrimento e da The morte. testimony of this church is a rebuke to the mentality of many churches in the O world testemunho today. dessa igreja hoje é uma repreensão ao comportamento de muitas igrejas nos dias de hoje. Churches that are more
interested in popularity and being cool. Aonde as igrejas estão muito mais interessadas em serem populares, serem igrejas do momento. And the Christians that are always going from church to church, trying to find which is the most cool and popular E os cristãos church. estão indo de igreja em igreja tentando procurar qual é a igreja mais popular, a igreja mais assim do momento. This was not this church. Mas essa não era a realidade dessa igreja. This was a church filled with dedicated Christians who loved Jesus to the point of death. E essa era uma igreja cheia de cristãos dedicados que amavam Jesus até o ponto de morte. So Jesus introduces himself in verse 8. Então Jesus se apresenta a essa igreja no versículo 8. He said, "These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again." Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Now this description of Jesus is important. E essa descrição sobre Jesus ela é muito importante, It's theological porque ela é teológica and it's practical. e ela é prática. First, this introduction tells us that Jesus is God. Primeiro, essa introdução nos fala que Jesus é Deus. The title, the first and the last, is God's title. O título, o primeiro e o último, é um título de Deus. I want you to keep your finger in Revelation 2 Então eu quero que você mantenha o seu dedo ali em Apocalipse capítulo 2. and turn to the book of Isaiah in the Old E Testament. vamos abrir no livro de Isaías no Velho Testamento. Isaiah 44 verse 6. Isaías 44, versículo This 6. is a great verse to share with a Jehovah's Witness. E esse é um maravilhoso versículo para você compartilhar com testemunha de Jeová. Isaiah 44 verse 6. Isaías 44, versículo 6. Jehovah's Witnesses deny that Jesus is God. Porque os testemunhas de Jeová, eles negam que Jesus é Deus. But you show them this scripture. Mas você pode mostrar a eles essa escritura. Isaiah 44 verse 6. Isaías 44, versículo 6. Look at it. Vamos ler então. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. What God is saying is that He alone is God, O que Deus está dizendo aqui é que Ele, somente Ele é Deus. and that means He alone is the first and the last. E isso significa que Ele, somente Ele é o primeiro e o último. No one can possess that title except God. Ninguém pode possuir esse título a não ser Deus. Now, what does Jesus say about Himself in Revelation 2:8? E o que Jesus está falando sobre Ele mesmo em Apocalipse 2:8? He declares Himself to be the first and the last. Ele declara ser o primeiro e o último. In other words, He is declaring Himself to be God. Em outras palavras, ele está declarando ser Deus. Now, why is that important? E por que isso é importante? Because these Christians were forced either declare Caesar is Lord or you die. Porque esses cristãos estavam sendo forçados a declarar: ou você declara que César é Deus, ou você morre. And here Jesus is encouraging these Christians, I am God, not E Caesar. aqui Jesus está encorajando esses cristãos com a palavra: eu sou Deus e não César. You remain dedicated to that. Você continua dedicado a And isso. you remain dedicated to me. E você permanece dedicado a mim. Not only is Jesus God, Não somente que Jesus é Deus, but Jesus is also eternal. mas Jesus também é eterno. This title, the first and the last, Então esse título, o primeiro e o último, it refers to Christ's relationship to time. então faz uma referência da relação de Jesus com o tempo. The eternal Christ, O Cristo eterno, He preceded time, ele presente o tempo. and He will outlast time. E ele vai além do tempo. The eternal Christ, Ele é o Cristo eterno. He is sovereign over time and history. Ele é soberano. Ele está acima do tempo e da história. And what an encouraging word for these suffering E Christians. que palavra de tamanho encorajamento para esses cristãos. In other words, He's saying your suffering and your pain is not eternal. O que ele está querendo dizer a eles é: olha, o seu sofrimento, a sua dor não é para sempre. It's going to stop. Porque no momento vai parar, It's going to end. vai terminar. But I am going to last forever. Mas eu vou ser sempre eterno. So embrace the thing that is forever. Então tome aquilo que é para sempre. It is not worth it to sacrifice eternity for the temporary. Não vale a pena nós sacrificarmos o que é eterno pelas coisas que são temporais. And Jesus says, I
am the first and the last. E Jesus disse, eu sou o primeiro e o And último. number 3, E número 3, he declares himself to be alive. ele declara que está vivo. The statement who died and came to life again. A declaração que morreu e tornou a viver. It refers to Christ's death on the cross Faz uma referência à morte de Jesus na cruz and his resurrection from the dead. e a sua ressurreição da morte. And again, this fact comforted these suffering Christians. E novamente esse fato dava conforto a esses cristãos que estavam sofrendo. First, because he died. Primeiro, porque ele morreu. What a powerful truth that is. Que poderosa verdade é essa? In his humanity, Então, na sua humanidade, the incarnate God o died. Deus encarnado morreu. That means that Christ could sympathize. Então, isso significa que Jesus Cristo podia ter simpatia com eles. He could sympathize with the Christians who were dying for him Ele in podia Smyrna. simpatizar com os cristãos que estavam morrendo em Esmina. Jesus will never tell his people to go a direction that he had not first gone. Jesus nunca vai falar para o seu povo ir a uma direção na qual ele ainda não foi. So if Jesus says, "Follow me through the rivers of death," Então, se Jesus está falando, me siga no rio da morte, he's ahead of us, not behind ele us. já está à nossa frente nesse rio, não está atrás de nós. Every suffering, every pain that we experience in life, he can relate to. Todo sofrimento, toda a dor que nós passamos na vida, ele pode se relacionar com isso. And he has the wounds in his hands and the wound in his side and the wounds in his feet to prove it. E ele tem as marcas nas suas mãos, no seu lado e nos seus pés que provam isso. He can sympathize with our pain. Porque ele pode simpatizar com a nossa dor. But the story doesn't end there. Mas a história não termina aí. This title was encouraging because he also came to life again. E esse título também ele é encorajador porque ele tornou a viver. Christ could comfort and assure the Christians who were going to die for him Cristo pode confortar e dar a certeza àqueles cristãos que vivem para ele. with the fact that they would rise again. Com o fato que ele ressuscitou. And they're going to live forever. E que esses cristãos também vão viver para And sempre. they're going to live forever in God's E glorious kingdom. eles vão viver para sempre no reino e na glória de Deus. That's why when Paul was speaking about death, E é por isso que quando Paulo estava falando sobre a morte, he said that we do not sorrow as people that have no hope. ele fala, nós não nos lamentamos como aqueles que não têm esperança. It's true, we cry at funerals. É verdade, nós choramos no funeral. We should cry at funerals. Nós devemos chorar, né, quando alguém num funeral, no velório. Tears demonstrate love and affection. Porque as lágrimas mostram amor e afeição. But those tears are not just sorrow, it's mingled with joy. Mas essas lágrimas não são porque nós estamos lamentando, mas sim por alegria. Because the sorrow of death is temporary. Porque o lamento pela morte, ela é temporária. Because one day those who have died in Christ will rise again. Porque um dia aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar novamente. And even before their resurrection, they're already alive in heaven. E mesmo antes dessa ressurreição acontecer, eles já estão vivos no céu. And one day we will all be reunited with them. E um dia todos nós estaremos reunidos com eles novamente. And that hope is a reality only because Jesus E is alive. essa esperança ela só pode ser real e acontecer porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. Now you understand why these words were so comforting for these E agora nós Christians. podemos entender por que essas palavras eram de tamanho conforto para esses cristãos. And then in verse 9 we come to the examination. E aí no versículo 9 nós chegamos à examinação. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Now here is something important for you to understand about this letter. E aqui está algo importante para nós entendermos sobre esta carta. There are no words of rebuke in this letter. Não existe nenhuma palavra de repreensão nesta carta. There are no words of correction Não in this existe letter. palavra de correção nesta carta. He only praises them. Ele está sempre louvando, sempre elogiando essa igreja. You know, 2 times in this statement, Jesus said, I know.
Então, 2 vezes nessa declaração, Jesus fala, eu conheço. He was watching this Ele church. estava olhando para essa igreja. He was among his people. Ele estava entre o seu povo. And he was completely knowledgeable of everything that was going on. E ele estava com um completo entendimento do que estava acontecendo ali. Here's the first I know. Então, aqui vem o primeiro, eu conheço. Christ knows the condition of his persecuted church. Então, Cristo conhecia a condição da sua igreja perseguida. He said in verse 9, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Now it's important that you read this statement correctly. E é muito importante que nós leiamos essa declaração de uma maneira correta. Because most people, when they hear about suffering or they think about suffering, they read these words this way. Porque muitas pessoas, quando pensam sobre sofrimento, ou estão no sofrimento, elas leem essa palavra da seguinte forma, essa declaração. Oh, I know your afflictions and poverty. Eu sei, eu conheço as suas aflições e a sua riqueza, a sua pobreza. Oh, but you're rich. Mas você é rico. That's not the way Jesus said this. Essa não é a maneira que Jesus disse isso. The way God thinks about suffering is backwards. A maneira que Deus pensa sobre o sofrimento é o contrário. These were not words of pity. Essas não eram palavras de pena, de dó, These were words of praise. mas sim palavras de louvor, de elogio. It's the same way that a proud general would speak to his soldier. É a mesma forma que um general orgulhoso dos seus soldados iria dizer. A soldier who's persevering in the battle until he wins. Um soldado que persevera na batalha até que ele vença. He's saying, I know your afflictions Ele and fala, eu poverty. conheço as suas aflições e a sua pobreza. Hey, but you are rich. Mas você é rico. Christ knew their afflictions. Cristo conhecia as aflições deles. These Christians were experiencing real and severe suffering. Esses cristãos estavam experimentando aflição real e Severe suffering. severa aflição. And they were being imprisoned. E eles estavam sendo We aprisionados. see that in verse 10. E você pode ver isso no versículo 10. And Christ also knew their poverty. E Cristo também conhecia a pobreza deles. You know why they were poor? E sabe por que eles eram pobres? Because anyone who refused to confess that Caesar is Lord Porque todo aquele que se recusasse a declarar que César era Deus, was not permitted to work in Smyrna. não era permitido a essa pessoa trabalhar em Esmirna. That means unemployment. Isso significa, eles ficavam desempregados. And that means poverty. E isso significa pobreza. Now, do you understand how big of a sacrifice that Então is? você consegue entender o tamanho do sacrifício que estava acontecendo ali? You have a wife. Você tem uma esposa, You have você tem kids. filhos, And they need food. e eles precisam comer, And they need e eles clothes. precisam ser vestidos. Papa, all you have to do is say Caesar is Lord. Papai, tudo o que você tem que dizer é, César é Deus. Can't you just speak it with your mouth and just not believe it in your Será heart? que você não pode simplesmente falar com a sua boca, mas não crer no seu coração? That does not work in God's kingdom. Esse jeito não funciona, não é esse jeito que funciona no reino de And Deus. you know what even made the temptation even greater? E sabe ainda o que fez a tentação ainda ser maior? This is what the Roman government said. O que o romano o imperador romano dizia o seguinte: You only have to declare Caesar is Lord one time. você só tem que declarar que César é Deus uma vez. And then you'll receive a certificate. Aí você vai receber um certificado, uma permissão. And then you are free to worship any religion you want. E aí você é livre para adorar e participar de qualquer religião que você queira. And you can have a job. E aí você pode ter um trabalho. You can be comfortable. Você pode ficar confortável. You don't have to go to jail. Você não precisa ser preso. Just one time. Apenas uma vez. All you have to do is say, Kazar e Kurios. Caesar is A Lord. única coisa que você tem que dizer é César é Deus. One time. É o Senhor. Uma vez só. It'll take you less than 30 seconds. Isso vai assim te levar menos do que 30 segundos para fazer. And you're free. E você está livre. But these Christians said, we cannot do that. Mas esses cristãos diziam, nós não podemos fazer isso. Because they understood that would be
blasphemy. Porque eles entendiam que isso seria blasfêmia. They understood they would not be faithful to Christ. Eles entenderam que isso não seria uma prova da sua fidelidade a Deus. And Jesus said, if you deny me before men, then I will deny you before my Father and his E angels. Jesus disse, se você me negar aqui na terra, eu vou te negar diante do meu Pai e dos anjos nos céus. But you're telling me those 3 words are that serious? Mas aí você está me falando que essas 3 palavras são tão sérias assim? Absolutely. Com certeza são. And there were Christians who were starving because of that. E ali haviam cristãos que estavam morrendo de fome por causa disso. But their eyes were fixed on eternity, Mas os olhos deles estavam fixos na eternidade. not on the temporary sufferings of this life. Não no sofrimento temporário dessa vida. And Jesus helped them remember eternity. E Jesus ajudava eles a lembrar da eternidade. He says, you are rich. Ele falava, vocês são ricos. Though these Christians were physically poor on earth, Mesmo que fisicamente nessa terra, esses cristãos eram pobres. they were truly rich in Eles eram heaven. verdadeiramente ricos no céu. And you know what? You have to understand that Christ's evaluation of his people is more important than the evaluation of the E world. nós precisamos entender que a avaliação que Cristo estava dando a essa igreja era mais importante do que a avaliação que o mundo dava para eles. These Christians convict me Esses cristãos trouxeram grande convicção para mim. because these Christians did not care about how the world evaluated Porque them. esses cristãos não estavam preocupados em como o mundo está nos avaliando. All they cared about was the evaluation of Mas eles Christ. estavam se importando em como Cristo está me avaliando. But one of the problems of living in a free country, in a free Mas um society, dos grandes problemas de nós vivermos num país que é livre, numa sociedade que é livre, is that there is the temptation to become spiritually fat and spiritually lazy. é a tentação de nos tornarmos espiritualmente gordos e também espiritualmente preguiçosos. And we are more concerned and interested about what non-Christians think about us than what Christ E does. estamos muito mais preocupados com o que o povo, do que os não cristãos pensam sobre nós, do que Cristo pensa sobre nós. And it breaks my heart to see so many churches going that direction. E quebra o meu coração em ver tantas igrejas indo para essa direção. Millions of dollars are spent just to have a church that looks cool to impress non-Christians. Milhões de dólares sendo gastos em igrejas, em edifícios sendo construídos para impressionar o povo. Instead of that money going to the cause of world missions. Ao invés desse dinheiro ser investido na causa missionária. Or people that are just controlled by their possessions. Ou pessoas que são controladas pelos bens que elas possuem. Because the value of our worth is all dependent upon what kind of car I drive or what Porque kind o of clothes valor I wear. desse mundo em que nós vivemos é o que tipo de carro eu dirijo, que tipo de roupa eu uso. And these Christians convict me E esses cristãos me trouxeram grande convicção. because they saw into the face of Jesus Porque eles olharam para a face de Jesus. and they saw beautiful. E eles viram beleza. And that captured their attention E isso every day. capturava a atenção deles diariamente. Life in this earth is temporary. A vida neste mundo ela é temporária. Heaven is forever. E o céu é para sempre. And these Christians were willing to embrace suffering and poverty because of Christ. E esses cristãos estavam dispostos a tomar a pobreza, as aflições, por causa de Cristo. And Jesus said, I know. E Jesus falou para eles, eu conheço. The second thing he knew, A segunda coisa que ele conhecia, Christ knows the crimes of those who persecute his church. Cristo conhecia o crime daqueles que estavam perseguindo a sua igreja. He said there, I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Now remember, there were lots of Jews in Smyrna. Então, lembrando o ponto anterior, haviam muitos judeus, uma população de judeus muito grande em Esmirna. And they hated and persecuted the E Christians eles in their odiavam city. e perseguiam os judeus nessa cidade. But here's something that is radical that Jesus says. Mas aqui tem algo muito radical que Jesus traz, ou que ele fala. By persecuting the church, Então, por perseguir a igreja, these Jews proved that they were
were not true Jews in God's sight. Esses judeus provaram que eles não eram verdadeiros judeus na visão de Deus. Just because you come from the family of Abraham and you're circumcised, Então, não é por causa que você vem da descendência de Abraão e você é circuncidado, that doesn't make you a true Jew in God's sight. isso não te faz diante de Deus um judeu legítimo. That's what Paul tells us in Romans 2, verses 28 and 29. E é isso que Paulo nos fala em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. In fact, in reality, Então, na realidade, their hatred of God's people esse ódio que eles tinham contra o povo de Deus proved that they were not God's people. provou que eles não eram o povo de Deus. But in reality, they were of the synagogue of Satan. Mas na realidade eles eram a sinagoga de Satanás. Now, that was an insult. E isso era um insulto. Because Jews went to synagogue every Saturday. Porque os judeus iam às sinagogas todos os sábados. And every Saturday, they thought, this is God's synagogue. E todo sábado eles diziam, essa é a sinagoga de Deus. But whenever all these people came to worship God on Saturday, Mas toda vez que esse povo se reunia para adorar Deus no sábado, and they were all united in their hatred and persecution of the church, e eles estavam unidos no seu ódio e na sua perseguição à igreja, God said, this is not my synagogue. Deus estava dizendo, essa não é minha sinagoga. This belongs to Satan. Isso pertence a Satanás. In fact, remember in John 8:44, E, em fato, nós podemos lembrar o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Jesus said to the religious leaders, your father is the devil. Jesus diz aos líderes religiosos, o seu pai é o diabo. They were religious. Eles eram religiosos, They went to church. eles iam à igreja, They were devoted in their religion. eles eram devotados à sua religião, They were from the family of Abraham, Isaac, and Jacob. eles eram da família de Abraão, Isaac e Jacó, They were all circumcised. todos circuncidados, But because they were united in their hatred for mas porque Jesus, eles estavam unidos no seu ódio contra Jesus. it revealed the truth of their nature. Isso revelava a realidade ou a verdade da natureza deles. They belong to the devil. Eles pertenciam ao diabo. But Jesus will bring vindication. Mas Jesus estará trazendo vingança. Look at verse 9 of Revelation 3. Veja o versículo Revelation 3. 9. Ok, Apocalipse 3:9. Revelation 3:9. I want you to see vindication. Então, Apocalipse 3:9, eu quero que você veja aqui a vingança. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Now, Jesus here is talking to the church in Philadelphia. Aqui Jesus está falando com a igreja de Filadélfia. These Christians had the same problem with the Jews. E esses cristãos tinham o mesmo problema com os judeus. But here Jesus speaks of what he's going to do when he comes back. Mas aqui Jesus está falando o que ele vai fazer quando ele retornar. And this is encouraging for us. E isso é um encorajamento também para nós. According to this scripture, Então, de acordo com as escrituras, Jesus is going to gather every Christian that had been persecuted. Jesus vai estar acolhendo todos os cristãos que foram perseguidos. And he's going to bring every non-Christian who persecuted a Christian. E Jesus vai trazer todo cristão, todo não cristão que perseguiu um cristão. And make them bow before you. E fazer com que esses que os perseguidos se prostrem diante desses cristãos. So think about every person that ridiculed you or persecuted you because you're a Christian. Então pense em cada pessoa que te ridicularizou, que te perseguiu por você ser um cristão. One day Christ will make every one of those people bow before you. Um dia, Deus irá fazer que cada pessoa dessa se prostre diante de você, To honor you. para te honrar. And then Christ will say to all your enemies, E Cristo irá dizer a todos os seus inimigos: these people you persecuted, essas pessoas que vocês perseguiram, I love them. eu os amo. Every person that you say you hated, Cada pessoa que você disse eu odeio, I declare they are loved by me. eu declaro que eles são aqueles que eu amo. This is looking at suffering and persecution with an eternal perspective. Isso é olhar para o sofrimento e perseguição com uma perspectiva de eternidade. It is not worth it to deny Christ in this life. Não vale a pena negarmos a Cristo nessa vida. And so in verse 10, Jesus gives the command. E no versículo 10, Jesus dá o comando.
Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. He first says, do not be afraid of what you're about to suffer. Então, primeiro ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Do not be afraid is the most repeated command of Jesus in the Gospels. Então, a palavra não tenha medo, a frase, né, não tenha medo, é uma das frases mais repetidas por Jesus nos evangelhos. You know who this command is for? E sabe para quem é esse mandamento, esse comando? Christians Para os who cristãos. are afraid. Que estão com medo. Guys, fear is a reality. Pessoal, temor, medo é uma realidade. And these people were about to face a terrifying moment in E life. essas pessoas que estavam a ponto de encarar um momento de terror na vida deles. So because of his love for them, Então, por causa do amor de Jesus por he eles. doesn't give them a suggestion. Então, Jesus não dá a eles uma sugestão. He commands Mas them. ele dá uma ordenança, um comando. This is a command for courage. Então, esse é uma ordenança, um comando para coragem. Guys, Christ is commanding us to be courageous today. Cristo está nos comandando, pessoal, a sermos corajosos. Courageous at home. Corajosos em nossos lares. Courageous at work. Corajosos em nosso trabalho. Courageous at school. Corajosos em nossas escolas. We are not living in a time to be cowardly Christians. Nós não estamos vivendo em uma época onde podemos ser cristãos covardes. Why should we be cowards Por for quê? Christ? Por que nós deveríamos ser covardes para Cristo? It's fear that closes our mouth. É porque o medo que fecha as nossas bocas. It's fear that keeps us from praying in public. É o medo que nos faz não orar em público. It's fear that keeps us from bringing our Bibles to work. É o medo que nos faz não levar a nossa Bíblia no nosso local de trabalho. It's fear that causes us from being a visible witness for Christ. É o medo que nos faz, que nos deixa de ser, é o medo que nos impede de ser uma testemunha visível de Cristo. And because Jesus said, I'm the one who died for you and came back to E life, porque Jesus diz, eu sou aquele que morreu por você e retornou a viver, you should be courageous. você deve ser corajoso. Because I did not die on the cross in secret. Porque ele, ou Jesus falando, eu não morri na cruz em segredo, I died openly. mas eu morri abertamente. I died publicly Eu morri publicamente for you. por você. Not so that you can run and hide in the shadows, Não para que você corra e se esconda nas sombras, but so you can live openly. mas para que você possa viver abertamente por mim. And you can live E publicly você pode viver publicamente por mim. for this Christ who is worthy Por of our esse- devotion. Por esse Cristo que é digno da nossa devoção. Faith does not produce cowards. Fé não produz covardes. Faith produces courageous Fé Christians. produz corajosos cristãos. The next thing he says is, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. A próxima coisa que ele diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. The devil, Então, o diabo... that title means the accuser. Então, esse título significa o acusador. And he is the one who has moved both Jews and Romans against the Christians in Smyrna. E ele foi aquele que movimentou os judeus e os romanos na cidade de Esmirna contra os cristãos. And these Christians, they suffered imprisonment. They suffered persecution. E esses cristãos sofreram aprisionamento, sofreram aflições e perseguições. But there was to come a unique, intense period of persecution that would last 10 days. Mas estaria por vir um período intenso de perseguição que duraria um período de 10 anos, 10 dias. We don't Desculpa. know if that was literal or symbolic. Então nós não sabemos se isso foi literalmente ou simbólico. But we do know that it's referring to a specific period of persecution. Mas sabemos que era uma referência feita a um período de perseguição. And the purpose was to test them. E o propósito dessa perseguição era para testá-los. One of the values of suffering and persecution Um dos valores da perseguição e do sofrimento is that it authenticates a person's faith in Christ. é que ele autentica a fé de uma pessoa em Cristo. In suffering,
No sofrimento, there is no room for false Christians. não existe espaço para o falso cristão. There is no room for hypocrisy. Não existe espaço para a hipocrisia. There's something that happens when we are being persecuted for our faith. Algo acontece quando somos perseguidos pela nossa fé. You either run Ou você faz duas coisas, ou você corre, or you stand. ou você permanece. The people who run, As pessoas que correm, que fogem, they demonstrate that their faith in Christ was not genuine. elas demonstram que a sua fé em Cristo não foi uma fé genuína. The people who stand, Aqueles que permanecem, they ficam, demonstrate authentic Christianity. eles demonstram cristianismo autêntico. You guys remember the story? E vocês lembram dessa história? Back in the 1980s, E nos anos 80, when Russia was still communist, que é onde a Rússia ainda era comunista, it was the Soviet Union, que era a União Soviética and na it was época. against the law to be Christian. Então era contra a lei ser um cristão. And one night, a group of Christians were meeting in a house to worship God, just like this. Então uma noite, um grupo de cristãos, eles se reuniram numa casa como essa para adorar ao Senhor. And while they were worshiping, the door broke open, Enquanto eles estavam adorando, a porta foi assim arrebentada. and two Russian soldiers came in with machine guns. E dois soldados russos entraram com armas, And they made everyone metralhadoras, stand against the wall. e fez com que todos os cristãos que estavam ali fossem contra a parede. And they said, "We will give you an opportunity. E eles falaram assim: nós vamos dar a vocês uma oportunidade. We will let you deny Christ and live, Nós vamos permitir que você negue a Cristo e saia, or you don't and you die." ou se você não negar, você vai morrer. And there was a group of people that began to deny Christ. Então houve um grupo de pessoas que começou a negar a Cristo. And they left weeping. E eles saíram dali chorando, And then the door was shut. e então a porta foi fechada. And as all the Christians were now ready to meet Jesus, E enquanto agora todos esses cristãos estavam ali prontos, preparados para encontrar com Jesus, the soldiers said, "Praise the Lord, brothers. os soldados disseram: louvado seja Deus, irmãos! We're Christians too. Nós também somos cristãos. We just did not want to worship with half-hearted people, Nós simplesmente não queríamos adorar com pessoas que têm o coração dividido. because the government would send in spies. Porque o governo fazia muito isso de mandar espiões para o meio desses grupos. And this is how they would discover where the Christians were meeting. E era assim que eles descobriam como os locais que esses cristãos se reuniam. Now put yourself in that situation. Agora se coloca nessa situação. Would you have run O que você faria? Você fugiria or would you have stood? ou você permaneceria? The way you answer that question A maneira que você responder a esta pergunta will determine the depth of the way you value Christ. vai determinar a profundidade do seu valor em relação a Cristo Jesus, como você valoriza Cristo. Because here's reality. Porque a realidade é a seguinte: The only things that are worth living for as únicas coisas que valem a pena nós vivermos para are the worth that are dying for. são aquelas coisas que valem a pena morrer por. People that do not view Christ as worth dying for Pessoas que não olham para Cristo como algo que vale a pena de se morrer por. You're just playing a game. Estão simplesmente jogando um jogo. You don't know this Christ of the Bible. Você não conhece esse Cristo da Bíblia. You have an idea about religion. Você tem uma ideia sobre religião. You like going to church that makes you feel good. Você gosta de ir para a igreja porque você se sente bem. But you don't know this Christ that we're talking Mas about. você não conhece esse Cristo do qual nós estamos falando. We want you to know this Jesus. E nós desejamos que você conheça esse Jesus. The Jesus who is so glorious Esse Jesus que é tão glorioso that he is worth dying for. que por ele vale a pena morrer. Therefore, he is worth living E for. por isso vale a pena viver por ele. So suffering tested these people. Então o sofrimento testou essas pessoas. That's why they didn't need correction or rebuke. E é por isso que eles não precisaram de correção ou repreensão. Their faith was genuine. A fé deles era genuína. Their faith was pure. A fé deles era pura. Because that's what persecution and suffering Porque does. é isso que produz a perseguição e a aflição. It purifies God's people. E também ela purifica o povo de Deus. 20 years ago, a group of missionaries went into China. Há 20 anos atrás, um grupo de missionários foi até a China. And they met with the Christians that were persecuted there in China. E eles se encontraram com alguns cristãos que estavam passando por perseguição na China. And they said,
how can we pray for you? E aí eles perguntaram, como que nós podemos orar por vocês? And the Chinese Christians said, you don't need to pray for us. E os cristãos chineses responderam o seguinte, vocês não precisam orar por nós, We're okay. porque nós estamos bem. You see, because of suffering and persecution, we know who we are. Então veja que por causa do sofrimento e da perseguição, nós sabemos quem nós We're somos. committed to Christ. Nós estamos comprometidos com Cristo, But pray, conectados a Ele. but they said, but pray for your country. Mas daí esses cristãos chineses disseram, olha, vamos orar pelo país de vocês. Let's pray for the countries where there is no persecution. Vamos orar pelos países onde não existem perseguição. Because you have the greater danger. Porque vocês têm um grande perigo ali. Because there are people that go to church and they're not even saved. Porque existem pessoas que vão até a igreja e não são nem salvas. And I'll tell you, when you die, that is a bad time to find out. E eu vou te falar, se existe um momento ruim para você saber se você é um cristão ou não, é quando você morrer. So why does God allow suffering and persecution into our life? Então, quando Deus permite o sofrimento e a perseguição em nossas vidas? So that we'd be tested Ele permite isso para que nós sejamos testados. and our faith will be purified. E a nossa fé será purificada. And then he says, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei coroa da vida. Now, be faithful even to the point of death. Então, seja fiel até a morte. This is talking about faithfulness to Christ. Isso está falando sobre fidelidade a Cristo. It means being full of faith. Significa ser cheio de fé. It means being trustworthy. É ser digno, ser confiável. It means being reliable. É ser confiável, seguro. These are people who are committed and loyal to Jesus in everything they say and do. Essas são as pessoas comprometidas e leais a Jesus em tudo que elas fazem, em tudo que elas dizem. And notice we are to be faithful to the point of death. E veja que nós somos chamados para sermos fiéis até a morte. He doesn't say be faithful when the time arrives to Ele die. não fala assim, olha, seja fiel quando chegar ao teu momento de morrer. He say be faithful now, and when the time comes that you have to die, then be faithful then too. Ele fala assim, olha, seja fiel agora e quando chegar o tempo que você tiver que morrer, seja fiel também. You know, in our society, Porque em nossa sociedade, we live in a free society to worship God. nós vivemos em uma sociedade livre para adorarmos a Deus. And God is commanding us even with the harder work. E Deus ainda está nos comandando a um trabalho duro. He's not commanding us be faithful in death. Ele não está nos comandando, olha, seja fiel na morte. He's telling us be faithful in life. Ele está falando assim, ó, seja fiel na sua vida, durante a sua existência. We're not talking about dying for Christ Nós não tonight. estamos falando sobre morrer por Cristo nessa The noite. question is can you live for Christ? Porque a pergunta aqui é, você pode viver por Cristo? Are you living for Christ? Você tem vivido por Cristo? Because if you live for Christ, then hey, don't worry, you can die for him. Porque se você vive para Cristo, então não fica preocupado, porque com certeza você vai poder morrer por Ele. That's the real question Porque for us essa é a tonight. pergunta verdadeira para nós nesta noite. Are you living for him in your finances? Você tem vivido para Cristo nas suas finanças? Are you living for him in your work? Você tem vivido para Ele no seu trabalho? Are you living for him in your marriage? Você tem vivido para Ele no seu casamento? Are you living for him with your kids? Você tem vivido para Ele com os seus filhos? Are you living for him in your work? Você tem vivido para Ele no seu local de trabalho? And here's a very practical E question. aqui vem uma pergunta muito prática. Are you living for him in church? Você tem vivido para Ele na igreja? Now, oftentimes Satan uses suffering and persecution. Com alguma frequência também Satan, Satanás usa perseguição e sofrimento in trying to persuade Christians to stop following Christ. para persuadir o cristão a parar de seguir a Cristo. Like I said, these Christians in Smyrna, they could have avoided suffering by just worshiping Caesar. Como eu disse anteriormente, esses cristãos eles podiam, em uma simples declaração, parar todo o sofrimento com o qual eles estavam, no qual eles estavam passando. But these Christians understood Mas esses cristãos entenderam of the reality of eternity. a realidade da eternidade And rather than abandon Christ, e ao invés de eles abandonarem a Cristo, which would have meant the loss of their soul. que significaria nesse momento a perda da alma deles, Think about that. pensa sobre isso. The abandoning of Christ O abandonar a Cristo would have meant
the losing of their soul. significaria perder a alma deles. Rather than lose their soul, Então, ao invés de perder a alma deles, they chose faithfulness to Christ to the point of death on eles this escolheram planet. fidelidade a Deus até a morte. In 2 Timothy chapter 2, Em 2 Timóteo, capítulo 2, verses 11 and 12, versículo 11 e 12. 2 Timothy 2, Então, 2 Timóteo, capítulo 2, verses 11 and 12, versículo 11 e 12, Paul said this. Paulo diz o seguinte. I'll let you guys turn there and you can read it. 2 Timothy 2, verses 11 and 12. 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Notice the pronoun we. Então veja o pronome nós. Who's we? Quem é nós? Paul and Timothy. Paulo e Timóteo. So he's not talking about a group of non-Christians. Então ele não está falando de um grupo de não cristãos. This is a practical statement for Christians. E essa é uma declaração prática para os cristãos. If we die with him, we'll live with him. Se eu morrer por ele, com ele, então eu vou viver com ele. This is a time when Christians were dying for Christ. Nós estamos em um tempo onde cristãos estão morrendo por Cristo. If we endure, we'll also reign with him. E se nós perseverarmos, nós iremos reinar com ele. If we disown him, he will also disown E se us. nós o negarmos, se nós o desonrarmos, ele também irá nos negar. But here's what's so encouraging about the Christian life. Mas o que é tão encorajador sobre a vida cristã, With the command to remain faithful to the point of death, com a ordenança, com o mandamento de seguirmos em sermos fiel até a morte, Christ will also enable us to do it. Cristo irá nos capacitar para fazermos isso. How else can you explain the millions of Christians that have died for Christ? Porque como poderíamos explicar milhões de cristãos morrendo por Cristo? In the first 2 centuries alone, Então, nos primeiros 2 séculos apenas, over 6 million Christians died for mais Christ. de 6 milhões de pessoas morreram por Cristo. Men and women, Homens e mulheres, boys and girls, meninos e meninas. they saw the value of Christ Eles viram, contemplaram o valor de Cristo. and they said, "We will not run, E eles disseram, nós não iremos fugir. we will stand." Nós iremos permanecer. There is the story about a father and a child. Então, existe essa história sobre um pai e o seu filho. The Romans crucified the little boy, Então, os romanos crucificaram esse garoto, hoping to cause the father to deny Christ in seeing the suffering of his child. esperando que ao pai, em ver o sofrimento do seu filho, negaria a Cristo. And as the boy was screaming in pain, E enquanto aquele garoto estava crucificado, gritando de dor, it seemed that the father was about to deny Christ. estava dando essa impressão que o pai estava a ponto de negar a Cristo. And the boy screamed to his father, E o pai grita para o filho grita para o seu pai: "If you deny Christ, se você negar a Cristo, then I will deny you in heaven." então eu vou te negar no céu. That was a little boy. Isso nós estamos falando de uma criança, de um And pequeno that menino. father watched his son suffer and die. E o pai pôde ver seu filho sofrer e morrer. That little boy understood the value of Christ. Porque aquele garoto entendeu o valor de Cristo. How about you? E você? And Jesus said, "You'll receive the crown of life." E aí Jesus fala: e eu lhe darei a coroa da vida. Faithful endurance is followed by eternal rewards. Fiel e também a perseverança, ela é seguida por recompensa no céu. I want you to look at one more scripture tonight and we'll finish. Então, para terminarmos, vamos olhar mais uma escritura. Matthew 5, verses 11 and 12. Mateus 5, versículo 11 e 12. Matthew 5, 11 and 12. Mateus 5, 11 e 12. And I want you to listen to what Jesus said to his disciples. E eu quero que você escute comigo o que Jesus falou aos seus discípulos. Matthew's the first book in the New Testament. Então, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. So Matthew 5, 11 and 12. Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem,
regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. So, endurance is followed by eternal rewards. Então a perseverança ela é seguida por uma recompensa eterna. And there is a crown for martyrs. E existe uma coroa que será dada aos mártires, It's called the crown of life. que é chamada a coroa da vida. Now, the Greek word for crown, it speaks of the winner's crown. Então essa palavra em grego que está falando coroa, está falando sobre uma coroa de vitória. This is not a crown you inherit. Então não é uma coroa que não é a coroa que você vai herdar, This is a crown you win. mas é uma coroa que você vai ganhar porque ganhou. This is Você foi vencedor, desculpa, você foi vencedor. This crown is illustrated by the laurel wreath Então essa coroa ela é simbolizada pela coroa de the lauro, né? ai, gente, aquilo que põe no feijão, louro, louro. Louro. Lauro, louro. Louro. That's Quase. my Portuguese. So Quase lauro. lá. All right, so this crown is illustrated by the laurel wreath that crowned the winner's head in the ancient Greek Olympic Games. Então essa coroa era aquela coroa de louro que era dada aos campeões na Olimpíada grega. And Jesus said, "You be faithful and you die for me, E and you'll receive that aí reward." Jesus fala assim, olha, você seja fiel a mim e você vai ganhar essa coroa como uma recompensa eterna. So Jesus ends this letter with the promise. E aí Jesus termina essa carta com uma promessa. Look at verse 11. Veja o versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. The overcomers, Então, os vencedores, these are the Christians who remain faithful to Christ in life and death. esses são aqueles cristãos que permaneceram fiéis a Cristo na vida e na morte. And Jesus promises them that they will not be hurt at all by the second death. E Jesus promete a eles que eles não sofrerão a segunda morte. Now, there's a negative and positive to this promise. E existe uma coisa negativa e uma coisa positiva em relação a essa promessa. Here's first the negative. Então, primeiro vamos ver a negativa. These words assure these Christians they will not go to hell. Essas palavras dão a certeza ao cristão que eles não irão para o inferno. In Revelation 20, E em Apocalipse capítulo 20, verses 14 and 15. versículo 14 e 15. Revelation 20, verses 14 and 15. Apocalipse 20, 14 e 15. The second death refers to eternal punishment in hell. Então, a segunda morte que é falada ali é uma referência à punição no inferno. So Jesus is saying, you're not going to hell. O que Jesus está falando é assim, olha, você não vai para o inferno. Now that's good news for people who die. Então, essas são uma boa notícia para aquelas pessoas que morreram. And here's the positive. Aí vem a parte positiva. That means you're going to heaven. Isso significa que você vai para o céu. There is no such thing as purgatory. Não existe o que é falado que é o purgatório. If you don't go to heaven, you go to hell. Então, se você não vai para o céu, você vai para o inferno. If you don't go to hell, you go to heaven. Se você não vai para o inferno, você vai para o céu. So the positive is Jesus is comforting these people that when you close your eyes here on earth, you will immediately open them in heaven. E o positivo dessa promessa é que quando você fechar os seus olhos aqui nessa terra, imediatamente você vai ser levado para os céus. That is a promise for those Christians, Essa é uma promessa que foi feita àqueles cristãos and that is a promise for us. e essa é uma promessa para He nós. says in verse 11, E ele diz no versículo 11: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. So how does this letter relate to us today? E como essa carta pode estar relacionada conosco nos dias de hoje? These Christians are examples for us Esses cristãos, eles são exemplos para nós. of how to relate to persecution. Como nós devemos lidar com a perseguição. Our understanding of the Christian life is backwards. A nossa compreensão e entendimento sobre o cristianismo está ao contrário. Because we live in a society where we have freedom of religion, Porque nós vivemos em uma sociedade onde nós temos liberdade de religião. we think that this is normal Christianity. Nós pensamos, isso é o cristianismo normal. Oh, you become a Christian, Você se torna um cristão, you get a leather Bible, você leva sua Bíblia,
a leather Bible kuru. Você tem uma Bíblia com uma capa de couro. You know, you get to go to a nice big building for church. Aí você vai num edifício super legal, descolado para a And igreja. if they want me to stay, they better have good coffee. E aí, se eles querem que eu fique na igreja deles, eles têm que ter um café muito Oh, bom. they only got cookies? Sabe aquelas bolachinhas lá? Man, the other church, they got picanha. A man. outra igreja tem picanha. I think I'm going to go over there. Eu vou é para outra igreja. You know, we think that conversion is all about our comfort. E nós pensamos então que a conversão tem tudo a ver com o meu conforto. And when we hear about Christians that are suffering, E quando nós ouvimos sobre os cristãos que estão sofrendo, we feel sorry for them. nós sentimos pena deles. And we think that we're normal and they're not. E aí nós pensamos, nós somos normais e eles não. But guys, you need to understand that according to the New Testament, Mas pessoal, nós precisamos entender de que, de acordo com o Novo Testamento, freedom of religion is not normal. liberdade de religião não é normal. The moment a person becomes a Christian, suffering begins. O momento que uma pessoa se torna cristão, o sofrimento inicia. When was the last time you heard a sermon about that in church? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre isso na igreja? Today we hear, hey, become a Christian. Everything's going to be happy. Ei, se Everything's going to be torne, porque good. hoje o que nós ouvimos é, se torne um cristão e tudo vai se tornar super bem, você vai ser feliz. Guys, you need to understand E this. nós precisamos entender do seguinte, The moment you become a Christian, que o momento que você se torna um cristão, suffering begins. sofrimento inicia. Satan hates you. Satanás te odeia, The world hates you. o mundo te odeia And persecution is a reality. e a perseguição é algo real. That's why the Bible says that with much suffering and tribulation we must enter into the kingdom of Por isso God. que a Bíblia fala que com muito sofrimento e lágrimas nós entraremos no reino dos céus. But in the midst of that, Mas no meio de tudo isso, we press through with the reality of God's joy in God's life. nós prosseguimos com a alegria real de Cristo In God's life. e a vida de Deus em nós. This is not a life without joy. Isso não é uma vida sem alegria, This is a life that is so saturated with mas joy é uma vida que está tão saturada com alegria that God gives us a little taste of heaven. que Deus nos dá um pequeno provar do céu. That joy reminds us that our suffering in this world is temporary. E essa pequena prova, ela permanece durante o nosso sofrimento e as nossas aflições. No matter what we experience in life, Não importando o que nós experimentarmos em termos de vida, to obtain Christ então a obtermos a Cristo and life with Him forever, e a vida com Ele eternamente, it's worth it. vale a pena. But this is the mentality of real Christians. Mas essa é a mentalidade de um verdadeiro cristão. If you're not a real Christian E tonight, se nessa noite você não é um verdadeiro cristão, or you've never confessed Christ ou tonight, você nunca confessou Cristo, you'll probably never come back to this church. talvez você nunca mais vai voltar a essa igreja. Because you think, that was way too radical Aí tonight. você vai pensar, aquilo foi demais para mim. That is not what I want from church. E isso não é o que eu quero em termos de igreja. Give me that 15-minute sermon Me dê aquela pregação de 15 minutinhos, with all the balloons behind the pastor. com todas os balãozinhos, né, atrás do pastor. That's what I want. Porque é isso que eu quero. And you know, I can understand why people would be offended with a message like this. E eu posso entender porque as pessoas se sentem ofendidas com uma mensagem desse tipo. It's because of the mentality of Christianity in the world today. É por causa da mentalidade cristã nos dias de hoje. There is a kind of idea of Christianity that has trained people to think opposite from the New Testament. Então existe um tipo de mentalidade cristã que tem treinado as pessoas a pensarem o oposto do Novo Testamento. Because in the New Testament times, people read this and they thought this is the most encouraging stuff. Porque nos tempos antigos as pessoas liam o Novo Testamento e viam que isso era uma das coisas mais encorajadoras para eles. And it is. E na verdade é. If you embrace Christ. Se você se você abraça Cristo. But my heart for you tonight E o meu coração para vocês nessa noite is for you to know the beauty of Christ é que você conheça a beleza de Cristo. and to know where you stand before E que Christ. você saiba aonde você está diante de Cristo.
Remember I said these letters were going to be hard to listen to E sometimes? vocês se lembram que eu disse para vocês que existiriam momentos que essas cartas seriam difíceis para nós de escutá-las. Oh, wait till next week. Então espera para ver até a próxima semana. You thought this was convicting? Se você pensa que essa aqui já te trouxe convicção, I'll tell you what, if you're practicing sin in life right now, next week you may not want to come. Or I Eu vou te hope you falar. come, but oh man. eu vou te falar, se você tem vivido uma vida de prática de pecado, semana que vem vai ser pesado. E talvez você não queira vir, mas eu espero que você venha. Because what Jesus says to Pergamos, it's going to be hard. Porque o que Jesus disse à igreja vai ser pesado. But if you embrace each of these messages, Mas se nós tomarmos cada uma dessas mensagens, you will feel clean and free. você vai se sentir limpo e livre. That's what God wants for your life. Porque é isso que Deus deseja realizar em nossas vidas. Feel clean and free because of the blood of Christ. Sermos limpos e livres por causa do sangue do Cordeiro. Let's pray. Vamos orar. You know, as we pray, I just want to give you a time to respond. E enquanto nós orarmos, eu quero dar um tempo para vocês estarem respondendo. As we finish, I'm just going to give you a couple of minutes to just be quiet before God. E antes de terminarmos, então, eu vou dar a vocês alguns minutos para nós estarmos em silêncio diante do Senhor. And in the quietness of your heart, E no silêncio, na quietude do nosso coração. if there are areas that you know is not right with God, Se existem áreas que você sabe que não estão certas diante de Deus, then bring that before Him. então apresenta isso a Ele. Ask for His mercy. Peça a Ele por misericórdia. Or if you feel like, man, I am that coward. E se você está sentindo, olha, eu sou aquele covarde. I love Jesus, but my love for Him is so weak. Eu amo Jesus, mas o meu amor por Ele é tão fraco. Then you pray right now that God would give you the strength to live for Him. Então você ora nesse momento para que Deus te dê a força que você precisa para viver para Ele. So this is your time to respond these next couple minutes. Então esse é o teu momento de responder a tudo que você ouviu. And then we'll finish with prayer. E nós vamos terminar com oração. Father, we thank you for Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus. We thank you that He died for us, Agradecemos porque Ele morreu por nós. that He rose again from the dead. E Ele ressuscitou novamente da morte. And Lord, we believe in Him. E, Senhor, nós cremos nele.
And we pray that our trust in Christ will be real. E oramos para que o nosso confiar em Cristo seja um confiar real. Lord, that our faith would be unshakable. E que a nossa fé seja uma fé inabalável. And I pray that love would be real. E que eu oro para que o amor seja real. And devotion would be deep. E que devoção seja profunda. Lord, forgive us for our fear and weaknesses. E Senhor, nos perdoa dos nossos temores e das nossas fraquezas. The times that we chose to run instead of stand. Dos momentos em que nós escolhemos fugir ao invés de permanecer. Lord, be merciful to us. E Senhor, seja misericordioso. And help us to embrace Christ in the midst of the E suffering. nos ajuda a abraçarmos Cristo, a tomarmos Cristo no meio do sofrimento. And help our perspective to always be eternal and not temporary. E nos ajuda a sempre termos uma perspectiva eterna e não temporal. Lord, you know our hearts. E Senhor, Tu conheces os nossos corações. And Lord, we pray as your people. E nós oramos como Seu povo. Lord, you are the Lord. Senhor, Tu és o Senhor. We confess that. Nós confessamos isso. You are the Lord. Tu és o Senhor. And we will be faithful to you to the point of death. E nós seremos fiéis a Ti até a morte. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Well, God bless you guys.